pessoal! Meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática. Hoje nós vamos estudar área de quadriláteros e de triângulos. Vamos começar? Primeiro nós vamos falar aqui sobre a área. Então, usamos o conceito de área em várias situações do cotidiano, do nosso dia a dia. Quando queremos determinar a quantidade de tinta necessária para pintar uma parede, para revestir um piso com cerâmica, também é necessário saber a área desse piso. Então, aqui nós temos uma figura. Olha bem, essa menina aqui, ela fala assim, olha, essa lata de tinta é suficiente para pintar quantos metros quadrados de parede? Então, para ela que determinar a quantidade de tinta que ia precisar, precisava saber quantos metros quadrados iria pintar nessa parede. Então, aqui é muito comum no nosso dia a dia também, a gente está trabalhando com essas situações, né, sobre área. Agora aqui, nós vamos ver aqui unidade de medida de superfície ou unidade de área. A unidade fundamental de área no sistema métrico decimal é o metro quadrado. Ele é representado dessa forma aqui, olha, m ao quadrado, que é a superfície ocupada por um quadrado de 1 metro de lado. Também são usados o centímetro quadrado, representado dessa forma, e o quilômetro ao quadrado, representado dessa forma. Aqui nós temos um quadro que mostra aqui, ó, constam essas unidades, o símbolo e a relação de cada múltiplo e submúltiplo com o metro quadrado. Então, aqui nós temos como unidade padrão um metro quadrado, tá? Então, aqui, olha, metro quadrado, metro ao quadrado. Então, eu tenho, quais são os múltiplos do metro quadrado? Quais são os múltiplos? São decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. E os submúltiplos? Quais são? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Aqui, estou introduzindo aqui para vocês sobre a área, para mostrar que o sistema métrico decimal aqui, fundamental, a unidade, né, fundamental é o metro quadrado, porque nós vamos começar aqui a ver sobre a área do retângulo. Então, nós temos uma primeira situação. Olha, Renato decidiu revestir o chão do corredor de sua casa com lajotas quadradas de 1 metro de lado. Podemos representar o chão do corredor por um retângulo. Observem que eu tenho aqui um retângulo, né? E o chão está representado nesse formato, retangular, né? Então, é um retângulo. E cada lajota por um quadrado. Então, cada quadradinho desse, que refere-se a uma lajota, tem 1 metro. 1 metro. Porém, 1 metro quadrado, tá? Então, olha, Renato decidiu revestir o chão do corredor de sua casa com lajotas quadradas com 1 metro de lado. Se 1 metro de lado, todos os lados têm 1 metro, então 1 metro ao quadrado. Se eu fosse calcular a área aqui, sem aplicar fórmula nenhuma, só olhando, tá? Porque eu conseguiria resolver. Eu sei que eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lajotas aqui, sendo que cada uma tem 1 metro ao quadrado aqui. Então, se eu tenho 7, esse lado vale 7, né, na horizontal. E aqui na vertical eu tenho 1, 2. Então, aqui eu sei. Bastava fazer o quê para eu multiplicar, para eu descobrir aqui a área dessa figura?
basta eu multiplicar 7 vezes 2, ou seja, comprimento vezes largura. É o que nós vamos ver agora. Esse comprimento também é chamado de base. Então, ó, agora vamos ver quantos quadrados de área igual a 1 metro quadrado cabem no retângulo que representa o chão do corredor. Então, nós já contamos aqui e vimos que são 7 vezes 2, a minha base aqui, é meu comprimento, que é o comprimento dessa figura. Ó, a área aqui do retângulo, ó, base vezes altura, ou base vezes largura, ou comprimento vezes largura, ou vezes altura, que vai ser o mesmo resultado e é analisado da mesma forma. Base vezes altura. Então, vai ficar aqui, ó, a área aqui é igual, a base é igual a 7, vezes a altura, que é igual a 2. Então, qual é a área desse retângulo? A área desse retângulo vai ser igual a 7 vezes 2, é igual a 14. 14 o quê? Eu tenho aqui que aqui é metro, não é? A unidade fornecida aqui nesse probleminha aqui foi metro. Então, aqui 14 metros ao quadrado. Lembrando que eu não posso deixar de colocar ao quadrado, tá? Agora, a área do quadrado. A área de um quadrado de lado com medida L, né, que é um L, é dada por, olha, se é um quadrado, eu sei que todos os lados têm a mesma medida. Então, se aqui é L, aqui também é L. Vale L. Aqui também vale L e aqui também vale L. Então, a área aqui é igual. Qual que é a fórmula que a gente usa? Base é lado vezes lado. Lado vezes lado, que é igual a lado ao quadrado. Se esse lado aqui, em vez de se tivesse aqui um valor definido aqui, tá? Não fosse L, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Fosse um valor, se esse lado aqui fosse igual a 3, aqui também seria 3, aqui também e aqui também, né? Que todos os lados têm a mesma medida, são congruentes. Então, qual seria a área do quadrado? Não é lado vezes lado? É lado vezes lado. Eu não multiplico todos, não. É lado vezes lado. É base vezes altura. Ou lado vezes lado. Então, é 3 vezes 3, que seria igual a 9. Se fosse metros, seria metros quadrados, se fosse centímetros, mas aqui como não tem uma unidade aqui de medida, então, né, vamos colocar que fosse unidades ao quadrado, né? Então, seria representado dessa forma, tá? Vou colocar aqui como se fosse metro. Se aqui eu tivesse colocado aqui metro, ó, tá? Então, seria essa a resposta. Agora, a área do paralelogramo. A área de um paralelogramo é dada por base vezes altura, tá vendo? Por que ela é a mesma fórmula aqui do retângulo, que é base vezes altura. Aqui, gente, o que eu faço? Olha a base aqui, olha. É a base vezes a altura. Nós vamos ver através de um exemplo como a gente resolve essa situação aqui, ó. Vamos determinar a área do paralelogramo ABCD. Então, aqui eu tenho que a fórmula é B vezes A. Ou seja, a área é igual a base vezes a altura. Então, aqui, ó, a base é igual a 8, né? Vezes a altura, que é 3,5. E olha que está usando metro, tá? Então, 3,5. Depois a gente coloca a unidade de medida. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 3,5 vezes 8. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 5 vezes 8, 40, vão 4. 3 vezes 8, 24, mais 4, 28.
Lembrando que eu tenho uma casa após a vírgula, então eu vou voltar aqui uma casa também. Então, a área aqui é igual a 28 metros, porque a unidade que tem aqui de medida é metros ao quadrado. Então, essa é a área do paralelogramo ABC que foi dado aqui, ABCD que foi dado aqui. A área do trapézio. Gente, observem que nós estamos vendo várias figuras. Paralelogramo, quadrado, retângulo, agora do trapézio. Vocês têm que aprender as fórmulas, tá? Tem que aprender a analisar a figura. Olha bem, eu tenho aqui, ó, que a área de um trapézio é dada por... nós já vimos que no trapézio eu tenho a base menor, eu tenho a base maior, e eu tenho aqui a altura. Então, a fórmula que é essa, a área é igual a altura vezes base menor mais base maior, tudo isso dividido por 2. Sendo que a maiúscula aqui representa a área, o A menor a altura, o B1 aqui é a base menor e o B2 aqui a gente está chamando de base maior. Então, vamos ver através de um exemplo aqui, olha. Mariana foi contratada por uma empresa para reformar um salão de festas cujo piso tem a forma de um trapézio, conforme o esquema abaixo. Então, nós temos um trapézio aqui nesse esquema abaixo. Qual é a área do piso do salão? Então, nós vamos usar essa fórmula que nós vimos, que é qual? A área é igual a altura vezes a base menor mais a base maior dividido por 2. Então, qual que é a altura aqui, ó? Não é 4? Então, vai ficar 4 vezes. Lembrando que está dentro do parênteses, eu tenho que resolver esse parêntese aqui, ó. Qual que é a base menor, gente? Não é essa aqui, né? 10 mais a base maior, né? Que é essa, 16. Tudo isso dividido por 2. Agora, vou puxar para cá para resolver. A área aqui é igual. Eu vou repetir esse numeral 4. Por quê? Porque primeiro eu vou resolver o parêntese. Quanto que é 10 mais 16? Não é 26? Então, agora eu vou resolver aqui, ó. 4 que multiplica 26 e vou repetir aqui que é dividido por 2. A área aqui vai ser igual. Quanto que é 26 vezes 4? Vamos ver aqui. 26 vezes 4 é igual a 24, que vão 2. E aqui vai ser igual a 104, tá, gente? 104. E eu vou repetir também aqui o denominador, que é igual a 2. Vou apagar aqui para não ficar misturado aqui. E agora eu vou resolver quanto que é 104 dividido por 2. 104 dividido por 2, basta eu dividir aqui que eu vou encontrar 52. Então, 52, o quê? Qual que é a unidade de medida usada aqui? Metros ao quadrado. Então, essa é a resposta. Qual é a área do piso do salão? A área do piso do salão é igual a 52 metros ao quadrado. Nós temos também a área do triângulo. A área de um triângulo é a metade do produto da medida de sua base pela medida de sua altura. Então, aqui eu tenho um triângulo, tá? Então, para calcular a área, é essa fórmula aqui que nós vamos usar. Então, vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos ver através desse exemplo aqui. Vamos determinar a área do triângulo ABC. Então, qual que é a forma que eu vou usar? A área é igual a base aqui, olha quanto que ela vale, ó. A base nesse aqui tudo vale 5, agora é centímetros, hein, gente? 5 vezes, qual que é a altura? Olha a altura, 1,5 aqui, ó.
1,5, tudo dividido por 2. Agora, nós vamos multiplicar 5 vezes 1,5 aqui, tá? Então, aqui eu vou puxar para cá, a área aqui vai ser igual. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó, 1,5 vezes 5. Então, ó, 5 vezes 5, 25, vão 2. E 1 vezes 5, 5, mais 2, 7. Tem uma vírgula após a vírgula aqui, né? Então, aqui vai ser igual a 7,5. Dividido por 2. A área aqui vai ser igual. Agora eu vou fazer a divisão. 7,5 dividido por 2. Então, deixa eu apagar ali para eu usar esse espaço aqui, para ficar mais fácil para a gente entender. Então, vamos dividir 7,5 dividido aqui por 2. Vocês já viram que, para fazer divisão com números decimais, nós igualamos as casas para tirar a vírgula. Então, para tirar a vírgula desse 7,5, eu vou andar uma casa para a direita e vou acrescentar um 0 aqui, ó, nesse 20 aqui, que era 2, olha. Aí eu tiro a vírgula. Então, agora eu divido, ó, 75 dividido por 23, vai dar 3. 3 vezes 20, 60. 75 menos 60 vai sobrar 15, vão sobrar 15. Aí eu vou colocar um 0 e vou colocar uma vírgula. Agora aqui eu vou ter 7, porque 8 vai ser muito, vai dar 140. 150 menos 140 vão sobrar 10. E eu vou acrescentar mais um 0. E 100 dividido por 25 vai dar 5. 5 vezes 20, 100. 100 menos 100, 0. Então, aqui eu encontrei quanto? 3,75. Qual que é a unidade de medida? Centímetros ao quadrado. Então, essa é a área desse triângulo ABC. E agora, por último, nós temos aqui a área do losango. A área do losango é dada, olha bem, aqui eu tenho a base da diagonal menor. Por quê? Porque aqui é a diagonal menor. A base da diagonal maior. Então, é a base da diagonal menor vezes a base da diagonal maior, tudo dividido por 2. Então, nós vamos aplicar agora um exemplo, né, para aplicar essa fórmula aqui. Vamos determinar a área do losango ABCD. Então, se para aplicar aqui, ó, a área é igual à base, né? No caso aqui, olha, medida da diagonal menor. Medida da diagonal menor é igual a 5. Vezes a medida da diagonal maior, a diagonal maior aqui, ó, que no caso aqui, ó, que vai ser a medida, ó, vai ser igual a 7,2. Tudo dividido por 2. Então, agora nós vamos multiplicar 7,2 vezes 5, que é igual 2 vezes 5, 10, vai 1. 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. Lembrando que eu tenho uma casa após a vírgula, então eu vou andar uma casa, vou voltar uma casa. Então, aqui eu tenho que a área é igual a 36, foi o que eu encontrei, dividido por 2. Então, a área aqui é igual a 36 dividido por 2, que é igual a 18. 18 o quê? Centímetros ao quadrado. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido, né? E até a próxima aula. E para acessar a plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.
Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Tchau, tchau.